Existem realmente duas grandes perguntas na biologia. Como se conseguem formas vivas novas, com estruturas novas como asas e olhos da vida já existente? Em segundo lugar, como a vida se originou na Terra? Sabemos que Darwin passou a maior parte da vida formulando uma resposta para a primeira destas duas perguntas. Charles Darwin comparou a história da vida na Terra a uma grande árvore cheia de galhos. A raiz da árvore representava a primeira célula viva e os galhos eram formas de vida novas e mais complexas que haviam evoluído com o passar do tempo deste primeiro organismo primitivo. Darwin tentava explicar como os galhos da árvore da vida se originaram. Tentava mostrar como a seleção natural podia ter modificado organismos existentes a fim de produzir a grande diversidade de vida animal e vegetal. Mas quando se chega à raiz da árvore, que representa a origem da primeira vida, a primeira célula viva, Darwin teve muito pouco a dizer. De fato, na origem das espécies, ele nem mesmo se refere à questão de como a vida podia se originar da matéria sem vida. Os únicos vislumbres que temos das opiniões de Darwin sobre o assunto aparecem numa carta que ele escreveu a um colega chamado Joseph Hooker. Com relação à primeira produção de um organismo vivo, se, e que grande se, pudéssemos conceber no lago pequenino de água morna, com todo tipo de amônio e sais fosfóricos, luz, calor e eletricidade, e que fosse formado quimicamente uma combinação de proteínas pronta para sofrer mudanças ainda mais complexas, atualmente tal matéria seria devorada instantaneamente. Mas, talvez, este não tenha sido o caso antes que os seres vivos fossem formados. Nos últimos anos da vida, Darwin fez muito pouco para desenvolver sua ideia da origem da primeira célula primitiva. Mas, nas décadas de 1920 e 1930, um cientista russo chamado Alexander Oparin formulou uma teoria detalhada sobre como isto poderia ter acontecido, chamada a evolução química. Oparin achava que poderia explicar a origem da primeira vida usando princípios do darwinismo. Ele imaginou elementos químicos simples se combinando e recombinando a fim de formar moléculas maiores. Depois, estas moléculas maiores se organizariam com a ajuda das variações do acaso e da seleção natural, formando a primeira célula viva primitiva. Nas 3 décadas seguintes, muitos cientistas tentaram desenvolver estas ideias, lutando com as questões levantadas por Oparin. Como a vida podia ter surgido de simples substâncias químicas? Um homem achou que sabia a resposta. O problema das origens biológicas tem sido há muito tempo, a meu ver, de um interesse real e profundo para mim, só por causa da extensão do problema e de sua importância. De onde viemos? Por que estamos aqui? Todos esses tipos de perguntas são dados do ponto de vista da ciência natural. Na década de 70, Jim Kenyon foi um dos principais teóricos no mundo sobre a evolução química. Ele tentava explicar como a vida na Terra começara simplesmente através de um processo natural. Em 1969, Kenyon foi o coautor de um livro importante sobre a origem da vida. Eu e Gert Steinman achávamos que se podíamos reunir todos os fatos da evidência empírica que havíamos acumulado desde meados até o final dos anos 60 em um argumento contínuo, ficamos muito entusiasmados com a possibilidade de explicar a origem dos elementos principais formadores da vida. Apesar do otimismo, Kenyon tinha diante de si um problema significativo. Para explicar o início da vida, ele teria, primeiramente, que explicar a origem dos elementos essenciais básicos para a construção de uma célula, as moléculas complexas chamadas proteínas. As proteínas possuem um amplo espectro de função na célula, tudo a partir das exigências estruturais em termos de armação da célula, ao citoesqueleto até as enzimas, onde realmente processam as moléculas a fim de colherem energia ou construir elementos da célula.
As proteínas fazem quase tudo na célula, menos armazenar informação genética, feita por conta do DNA e RNA. Porém, as tarefas diárias, como purificar a célula, criar energia, etc., são todas por conta das proteínas. Kenyon sabia que as proteínas foram tão importantes para as primeiras células vivas quanto são para elas hoje. Reconhecia também a complexidade de sua construção. Até a década de 60, os cientistas determinaram que as células são feitas de milhares de tipos de proteínas, e a função destas moléculas se deriva da sua altamente complexa forma tridimensional. As formas de algumas proteínas permitem que elas catalisem ou disparem reações químicas, por causa do encaixe perfeito que tem com outras moléculas na célula. Ao passo que outras moléculas de proteína formam componentes estruturais que se conectam uns aos outros. As partes individuais de um motor bacteriano, como esta estrutura tipo anel, ou são feitas de uma única molécula proteica ou um aglomerado delas encaixadas de uma forma específica. Estas proteínas são feitas de unidades químicas menores chamadas aminoácidos, as quais são unidas formando longas correntes. Há um grau enorme de complexidade de arquitetura nas unidades celulares, justamente nesses aminoácidos que formam as proteínas. Na natureza, usam-se 20 tipos diferentes de aminoácidos a fim de se construir correntes proteicas. Os biólogos as comparam às 26 letras do alfabeto. As letras podem ser organizadas num número enorme de combinações possíveis. Se as letras forem organizadas corretamente, o resultado será um texto com sentido. Porém, se não forem, o resultado será apenas uma série incoerente de letras. O mesmo princípio se aplica aos aminoácidos e proteínas. Há 30.000 tipos distintos de proteínas, cada um formado com uma combinação diferente dos mesmos 20 aminoácidos. Eles se formam em correntes, geralmente com centenas de unidades de comprimento. Se os aminoácidos estiverem na sequência correta, então a corrente se dobra numa proteína que funciona. As proteínas se combinam com seus aminoácidos de tal forma que os aminoácidos se fecham uns sobre os outros numa arquitetura pré-programada pela ordem dos aminoácidos. Eles se dobram numa certa estrutura e essa estrutura é capaz de realizar certa função. Assim, todas as proteínas na célula têm um certo padrão tridimensional, baseado na organização dos aminoácidos na corrente. Esta organização é crítica. Se a sequência dos aminoácidos for incorreta, forma-se uma corrente inútil, a qual, ao invés de se dobrar numa proteína, será destruída na célula. As proteínas, como o código do computador, têm que ser exatas. A função do todo depende da organização exata de cada parte. Mas o que produz a sequência exata dos aminoácidos, que faz surgir formas e funções específicas das proteínas? Nas décadas de 50 e 60, as descobertas sobre a estrutura da proteína obrigaram os biólogos a confrontarem este mistério. Dean Kenyon acreditava que podia resolvê-lo. Em seu livro Predestinação Bioquímica, Kenyon e Gary Steinman propuseram uma teoria intrigante. Kenyon escreveu: talvez a vida tenha sido predestinada bioquimicamente pelas propriedades de atração que existem entre suas partes químicas, principalmente entre os aminoácidos nas proteínas. Quando o livro Predestinação Bioquímica foi lançado, eu e meu coautor estávamos totalmente convencidos que tínhamos a explicação científica para as origens. Kenyon propôs que as propriedades químicas dos aminoácidos faziam com que eles fossem atraídos uns aos outros, formando as longas correntes que se tornaram as primeiras proteínas. Isto significava que a vida foi efetivamente predestinada por nada mais do que a química. Muitos cientistas acataram as ideias de Kenyon, e durante mais de 20 anos, o livro Predestinação Bioquímica tornou-se um texto best-seller na teoria da evolução química. Mesmo assim, 5 anos após a publicação do livro, Kenyon quietamente começou a duvidar da plausibilidade de sua própria teoria. Foi durante todo esse período de tempo
que minhas dúvidas sobre certos aspectos do registro evolucionário se tornaram aparentes. Ao entrar em contato com um contra-argumento poderoso, dado a mim por um de meus alunos, não pude refutá-lo. Kenyon teve que explicar como as primeiras proteínas poderiam ter sido montadas sem a ajuda de instruções genéticas. Nas células vivas, hoje, as correntes de aminoácidos não são formadas diretamente pelas forças de atração entre suas partes, como Kenyon sugeriu. Ao invés disso, outra macromolécula dentro da célula armazena instruções para montar as proteínas. Esta macromolécula se chama DNA. No início, Kenyon acreditava que as proteínas poderiam ter sido formadas diretamente dos aminoácidos, sem nenhuma instrução de montagem. Porém, quanto mais ele aprendia sobre os aminoácidos e proteínas, tanto mais duvidava que as proteínas pudessem se automontar sem as instruções do DNA. No DNA, Kenyon encontrou uma molécula com uma propriedade que ele não podia explicar através dos processos naturais, porque, guardada na sua estrutura em dupla hélice, há uma abundância de informações na forma de substâncias químicas precisamente sequenciadas, que os cientistas representam com as letras A, C, T e G. Numa linguagem escrita, a informação é comunicada pela organização das letras. Do mesmo modo, as instruções necessárias para montar aminoácidos em proteínas são enviadas pelas sequências de substâncias químicas organizadas ao longo da escada do DNA. Este código químico tem sido chamado a linguagem da vida. Ele é o mais compacto e elaboradamente detalhado conjunto de informações que se conhece no universo. Como outros cientistas trabalhando na origem da vida, Kenyon notou que tinha duas escolhas. Ou tinha que explicar de onde vinham estas instruções genéticas de montagem, ou como as proteínas poderiam ter surgido diretamente dos aminoácidos sem o DNA nos oceanos primitivos. No final, ele viu que não podia explicar nenhum nem outro. É um problema enorme. Como se pode reunir em um volume submicroscópico diminuto do oceano primitivo toda a centena de componentes moleculares diferentes de que se vai precisar, a fim de que um ciclo de autoduplicação se estabeleça? Assim, minhas dúvidas sobre os aminoácidos se organizando sozinhos numa sequência biológica significativa, sem a presença do material genético pré-existente, acabou atingindo, pelo menos para mim, o limite, já no fim da década de 70. Enquanto Kenyon reavaliava sua teoria, novas descobertas bioquímicas confirmaram a impossibilidade da autoformação de proteínas. Quanto mais pesquisava, incluindo até um período no centro de pesquisa da NASA Ames, mais se tornou aparente que havia dificuldades múltiplas com a ideia da evolução química. Experiências posteriores mostraram que os aminoácidos não têm capacidade de se organizar sozinhos em qualquer sequência biologicamente significativa. Diante de dificuldades crescentes em sua própria teoria e uma quantidade cada vez maior de dados sobre a importância do DNA, Kenyon foi forçado a enfrentar a importância da informação genética. Quanto mais pensava na alternativa apresentada na crítica e no problema enorme que todos nós que trabalhávamos nesse campo havíamos deixado de tratar, o problema da origem da informação genética em si, então tive que realmente reavaliar completamente minha posição em relação às origens. Para Dean Kenyon, uma nova pergunta tornou-se o foco de sua busca pela origem da vida. Qual era a fonte de informação biológica no DNA? Se pudesse chegar à origem das mensagens codificadas no mecanismo da vida, então poderia realmente chegar a algo muito mais satisfatório intelectualmente do que a teoria da evolução química. Ainda assim, Kenyon via que tinha diante de si um número limitado de opções.
Já nos anos 70, muitos pesquisadores haviam rejeitado a ideia de que a informação necessária para a origem da primeira célula fora apenas o acaso. A fim de entender por quê, considere a dificuldade de se gerar apenas 2 linhas da peça de Shakespeare, Hamlet, jogando-se as letras do alfabeto em cima de uma mesa. Depois considere as instruções genéticas específicas requeridas para a construção das proteínas simples. Isto encheria centenas de páginas de texto impresso. Logicamente, um biólogo sério não ia acreditar que a vida surgira apenas por acaso. Ao invés disso, pensava-se na seleção natural agindo nas próprias substâncias químicas a fim de produzir a primeira vida. Porém, há um problema com esta proposta. Por definição, a seleção natural não poderia ter funcionado antes da existência da primeira célula viva. Ela só pode agir sobre organismos capazes de se reproduzir, células equipadas com DNA, as quais passam as mudanças genéticas às futuras gerações. Sem o DNA não existe autoduplicação, mas sem autoduplicação não existe a seleção natural. Assim, não se pode usar a seleção natural para explicar a origem do DNA sem supor a existência da própria coisa que se tenta explicar. O acaso, a seleção natural e a própria teoria de Kenyon sobre a auto-organização, tudo ficou sem explicar a origem da informação genética. Kenyon agora via apenas uma única alternativa. Não existe a menor chance de uma origem através da evolução química, para até mesmo a mais simples das células. Assim, o conceito da vida, sendo resultado de um projeto inteligente, tornou-se imensamente atrativo para mim e fazia muito sentido, pois combinava intimamente com as descobertas múltiplas da biologia molecular. Nos anos desde que Kenyon rejeitou a evolução química, a ciência revelou detalhes de um sistema completo de processamento de informação que leva o carimbo oficial de um projeto inteligente. Com a animação computadorizada, podemos entrar numa célula a fim de ver este sistema extraordinário em ação. Após entrar no coração da célula, vemos os altamente enroscados fios de DNA, armazéns para as instruções necessárias a fim de se fabricar cada proteína no organismo. Num processo conhecido como transcrição, uma máquina molecular primeiramente desenrola uma parte da hélice do DNA a fim de expor as instruções genéticas necessárias à formação de uma molécula específica de proteína. Outra máquina, então, copia estas instruções a fim de formar uma molécula conhecida como RNA mensageiro. Quando a transcrição se completa, o fio finíssimo de RNA carrega a informação genética através do complexo nuclear de poros, o porteiro para o tráfego dentro e fora do núcleo da célula. O fio mensageiro de RNA é levado a uma fábrica molecular de 2 partes, chamada ribossomo. Após ligar-se a ela fortemente, inicia-se o processo de tradução. Dentro do ribossomo, uma linha de montagem molecular constrói uma cadeia de aminoácidos especificamente sequenciada. Estes aminoácidos são transportados de outras partes da célula e então ligados em cadeias de centenas de unidades de comprimento. Esta organização sequenciada determina o tipo de proteína fabricada. Quando a cadeia fica pronta, ela se muda do ribossomo até uma máquina em forma de barril que ajuda a enrolá-la na forma exata, que será crucial à sua função.
Após a cadeia ser enrolada numa proteína, é então liberada e levada por outra máquina molecular até o lugar exato onde será usada. Isto realmente vira a cabeça da gente, perceber nessa escala microscópica um aparelho sincronizado de modo tão perfeito, um aparelho que leva as marcas de um projeto e fabricação inteligente. E temos os detalhes de um imensamente complexo domínio molecular de processamento de informação genética, e é exatamente nesse novo campo, conhecido como genético molecular, onde vemos a evidência mais convincente de projeto existente na Terra.